Saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Nessa série de aulas eu te mostro como sair do nível básico e atingir o nível avançado no Excel, além de te ensinar a automatizar tarefas para que possas atingir aí respeito e admiração no lugar onde tu trabalhas. Meu nome é Luiz Jó e o tema de hoje é como resolver problemas complexos sem conhecer muitas fórmulas no Excel. É exatamente isso que eu vou te mostrar nessa aula. Jô, como é que é possível atingir esse tipo de resultado simples, usando um conceito que é tabelas dinâmicas. Eu já sei que a primeira pergunta que você vai se fazer é: tabelas dinâmicas e pivot table são exatamente a mesma coisa? E a resposta é sim. E eu já lanço aqui a primeira chave dessa aula. Não se apegue à parte teórica do Excel. Muita gente se apega a essa parte teórica. Tabela dinâmica, pivot table é a mesma coisa. Quero um PDF, não se apega à parte teórica. Essa vai ser uma aula prática e o Excel é uma ferramenta prática. Então, eu aconselho que você se apegue à parte prática do Excel. Então, essa vai ser uma aula prática onde eu vou te mostrar, clique a clique, passo a passo, como usar tabelas dinâmicas para, para ganhar produtividade. Você precisa conhecer muitas formas como usar tabelas dinâmicas e gerar resultado de facto no Excel. Então, o que vai acontecer se eu ficar até o final dessa aula? Simples. Se você ficar até o final dessa aula, vai acontecer uma coisa muito simples. Nunca mais na sua vida vai sofrer com tabela dinâmica. E não só para você entender a relevância dessa aula, eu vou te explicar aqui qual é a diferença entre uma pessoa que sabe usar a tabela dinâmica e uma pessoa que não sabe usar a tabela dinâmica. Só para você ter noção. Uma pessoa que sabe usar a tabela dinâmica, ela tem dois principais ganhos em relação a uma pessoa que não sabe usar a tabela dinâmica. O primeiro é produtividade. Quando você usa uma tabela dinâmica, existem algumas coisas no Excel que você leva muito tempo a fazer, que você fica talvez a tentar fazer de forma que desgasta muito tempo e energia. Com tabela dinâmica, você consegue gerar o mesmo resultado com menos esforço. Então, usando tabela dinâmica, você tem um ganho de produtividade. Esse é o primeiro ganho. Essa é a primeira diferença entre quem sabe usar a tabela dinâmica e quem não sabe. O segundo ganho, ou a segunda diferença entre quem sabe usar a tabela dinâmica e quem não sabe, está relacionado à assertividade. Como assim? Quando eu era estagiário, só para você entender, quando eu era estagiário, uma das coisas que eu fazia eram relatórios diários. Assim, tem um relatório que eu fazia todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí aconteceu uma coisa, eu fiz um relatório, por exemplo, durante um mês, já não me lembro muito bem as datas, né? Mas eu fiz um relatório durante um mês, chegou um dia que eu peguei esse mesmo relatório, entreguei e alguém descobriu um erro naquele relatório. E aí todos começaram a se olhar assim, espera aí, se esse relatório hoje está errado, quem me garante que todos esses relatórios que nós estamos acompanhando um mês antes não estavam errados? E aí a minha credibilidade caiu. Tiveram que arranjar alguém para ficar a supervisionar os meus relatórios. Então, por que eu estou a falar isso? Porque é importante no mundo corporativo, além de ter velocidade para produzir informação, nós também temos assertividade, conseguimos fazer relatórios certos. Então, uma das vantagens de tabelas dinâmicas é que, como nós não precisamos usar muitas fórmulas, como a tabela dinâmica por si só, ela já faz os cálculos para nós, a taxa de assertividade é maior. Então, não tem jeito, você precisa dominar tabelas dinâmicas. Então, nessa aula eu quero te mostrar como gerar esse tipo de resultado. E além disso, eu vou te mostrar também algumas armadilhas. Eu já caí em algumas armadilhas, usei tabela dinâmica e mesmo assim cometi erros. Então, eu vou te mostrar aqui também como fazer para não cair nessas mesmas armadilhas que eu caí lá no passado. Simples quando disse. Então, o que eu preparei aqui? Eu preparei uma base com algumas informações, tudo a pensar no mundo real para te ajudar a aprender esse conceito de forma definitiva, para que nunca mais na sua vida tu sofras com isso, ok? Então vamos lá. Quando tens um problema a resolver, isso já não tem a ver com a tabela dinâmica, tem a ver com um conceito geral do Excel. Sempre que tiveres um problema a ser resolvido no Excel, a primeira pergunta que tu precisas fazer é: qual é o resultado final que eu quero atingir? Ok? Qual é o resultado final que eu quero atingir? Então, vou trazer um resultado final que nós queremos atingir aqui. O resultado final é: precisamos, anota aí, precisamos de um gráfico que mostra o total por fornecedor segmentado pelo local, isto é, Maputo ou Matola. É isso que nós queremos. E queremos também fazer um filtro por categoria. Então, depois de ter claro onde é que você quer chegar, qual é o objetivo final, a segunda pergunta que você precisa se fazer é,
tenho toda a informação na minha tabela. Se toda a informação não estiver nesta tabela, o primeiro passo é trazer toda a informação para essa tabela para depois poder usar a tabela dinâmica ou alguma forma ou alguma outra coisa que for. Essa é a parte mais estratégica que a maioria das pessoas se perde. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas não conseguem resolver vários problemas no Excel, não porque talvez não sabem usar uma fórmula ou sei lá, mas porque elas não conseguem estruturar o problema. Então a parte de estruturação do problema é mais importante do que saber usar a fórmula ou saber usar a tabela dinâmica. Então a primeira coisa que eu estou a fazer nessa aula é te ajudar a estruturar o problema. Presta atenção. A primeira coisa é estruturar o problema. Então veja só. Nós temos aqui uma tabela com informação de material fornecedor, mas a informação do local, por exemplo, está numa outra base, num outro formato, não está na vertical, está na horizontal nesse caso, e a informação de categoria está num outro lugar. E por que eu fiz isso aqui? Eu fiz isso aqui de propósito. Por quê? Porque no mundo real é assim. No mundo corporativo é assim. Quando tu tens uma planilha, quando tu tens uma base com informação, na maioria das vezes, para gerar o relatório que tu queres gerar, a tua base não vai estar pronta. Tu precisas buscar informação em algum outro lugar, cruzar essa informação, preparar essa base para depois entregar esse relatório. Então, eu estou a trazer aqui casos para tu aplicar já aí no lugar onde tu trabalhas, no mundo real. Presta atenção. Isso aqui está adaptado ao mundo real. Então, vamos lá. Antes mesmo de chegar na tabela dinâmica, primeiro precisamos consolidar essa base. É assim que funciona nas empresas no dia a dia. Ok? Então vamos lá, quais são as informações que nós precisamos trazer aqui para fazer o relatório que nós queremos? Precisamos trazer aqui informação de localidade e além de localidade precisamos trazer informação de categoria. São informações que deveriam estar na nossa base, mas não estão. Nem me perguntem porquê, mas no mundo real é assim. Ok? Então o que eu vou fazer aqui, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é formatar essas duas colunas também ao mesmo formato que esta aqui está. Preciso chegar aqui, fazer mouse direito, vir para aqui para a borda, fazer tudo isso? Não. Só preciso selecionar aqui, clicar nessa opção duas vezes. Por que duas vezes? Porque quando eu fizer paste aqui, ele vai trazer esse formato para aqui. Só que eu quero que ele continue com essa formatação para poder colocar aqui também. É por isso que eu cliquei duas vezes. Agora só preciso clicar a tecla ESC para ele retirar e pronto. Aqui está, já copiou o formato de forma rápida também. Sempre com essa mentalidade. Jogo, como é que eu faço para gerar resultado mais rápido com menos esforço? Para quê? Para eu ganhar produtividade. Essa é a mentalidade que você precisa construir. Sempre, 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 ok? Então tá aqui, uma dica simples, só para copiar a formatação. Então vamos lá, agora eu quero trazer a informação de localidade. A informação de localidade, primeiro, qual é a forma que vai me ajudar? Anota isso. E essa é uma das formas, assim, chaves aqui dentro do Excel. Por quê? Porque esse desafio de buscar informação num lugar para trazer para a nossa base é um desafio recorrente. Ou seja, sempre teremos essa necessidade. Então, essa forma você precisa pegar, realmente precisa pegar a caneta e anotar isso em algum lugar, ok? Anota isso. Sempre que precisamos buscar informação em algum outro lugar e trazer para a nossa base, existem algumas fórmulas que nos ajudam a gerar esse tipo de resultado. Eu vou te passar duas nessa aula, que são VLOOKUP ou HLOOKUP. E qual é a diferença de VLOOKUP e HLOOKUP? Simples. Nós usamos HLOOKUP ou VLOOKUP primeiro quando? Primeiro ponto é se na base de destino tiver alguma informação que faz interseção, que faz match, que é exatamente a mesma informação que está na nossa base de origem, nós vamos usar o VLOOKUP ou HLOOKUP. Como assim? Vou dar um exemplo. Essa informação de lixa, stenda, não sei o que, por exemplo, é uma informação que está aqui nessa base. Está aqui. É exatamente essa mesma informação. Só que aqui na base de destino tem uma informação que eu quero que não está na minha base. Qual é? É categoria. O mesmo acontece aqui no local, por exemplo. Se eu pegar essa informação, lixa, 90, sei lá o que, está aqui. É exatamente essa informação que eu quero. Só que aqui tem uma informação que eu não tenho aqui na minha base. Qual é? É localidade. Então, nesse caso, eu preciso usar ou VLOOKUP ou HLOOKUP. Então, como é que eu sei que tenho que usar HLOOKUP ou VLOOKUP? Simples. Para eu saber que tenho que usar ou HLOOKUP ou VLOOKUP, aí vai depender de como é que a tabela de destino está organizada. Não a minha tabela não a tabela onde eu estou a trazer informação, mas a tabela onde eu estou a buscar informação. Veja bem. Esta tabela na qual eu estou a buscar informação, por exemplo, está na horizontal. Como assim está na horizontal e não na vertical? Se você for a ver material, aqui está material. A lista dos materiais não está aqui para baixo. Está aqui assim. Está na horizontal. Os locais estão aqui, estão na horizontal. Então, para trazer localidade, eu preciso usar HLOOKUP. Mas para trazer categoria, eu preciso usar VLOOKUP. Por quê? Porque a informação onde eu quero buscar, a base na qual onde eu vou buscar a informação está na vertical. Isso aqui está na mesma base, aqui está no mesmo Excel. Isso poderia estar no outro Excel. A teoria
funciona da mesma forma, ok? Então vamos lá usar essas duas formas para trazer essa informação, consolidar a nossa base, só para finalmente depois eu começar a te entregar aquilo que eu te prometi aqui, te mostrar como usar a tabela dinâmica para ter ganho de assertividade, para gerar resultado com menos esforço, para gerar mais resultado com menos esforço muito mais rápido, ok? Então vamos lá, primeira coisa aqui é HLOOKUP. HLOOKUP. E esse H aqui tem a ver com horizontal de facto e aquele veio com vertical. Então, já pega o conceito, não precisa se amarrar aí a tentar memorizar as coisas. Anota isso, mas pega o conceito-chave. Esse aqui é a principal premissa, ok? Então, vamos lá. HLOOKUP. Estou a procurar esta lixa. Estou a procurar esse texto, vírgula. E como é que eu sei aqui? É só interpretar aqui as variáveis. Veja só. Lookup value. Qual é o valor que eu estou a procurar? Ele diz assim, lookup value. Este aqui. Eu estou a procurar esse valor, certo? Vírgula. Depois ele diz table array. Ou seja, onde é que eu estou a procurar? Onde é que eu estou a procurar? Qual é a tabela de dados onde eu estou a procurar? Eu vou clicar aqui e agora eu vou selecionar. Estou a procurar nesta lista aqui, nesta tabela, vírgula. Depois ele vai perguntar assim: qual é a linha que queres retornar? É linha um ou linha 2? Linha um é o valor que eu estou a procurar. Eu quero retornar a linha 2. Nesse caso são os locais, Matola, etc. Não, eu vou escrever 2. Como é que eu sei que é 2? Porque este aqui é um, este aqui é 2. Não necessariamente porque está aqui na um e na 2. Só para você entender, eu vou fazer uma coisa. Retirei tudo aquilo, vou pegar essa tabela, vou afastar para aqui. Só para você não memorizar isso aqui. Eu não quero que você cometa essa falha. Eu não vou fazer de novo. Vamos lá. HLOOKUP, este valor, estou a procurar este valor, lookup value, vírgula. Agora ele colocou negrito aqui no table array. Colocou negrito no table array. Onde é que você quer pesquisar esses dados? Cliquei aqui, quero pesquisar aqui. 1, 2. Ok? 1, 2. Não interessa onde é que isso aqui está, mas esta é linha 1, esta é linha 2. Vírgula. Eu quero retornar linha 1 ou linha 2. Eu quero retornar linha 2. Por quê? Porque eu estou à procura de localidade, não de material. Material eu já tenho. Material é que eu fiz de interseção. Ou seja, para cada material que você encontrar, me retorna a localidade, ou seja, o local. Então, nesse caso, eu vou escrever 2, vírgula. Depois ele vai dizer assim, a pesquisa é exata. Eu vou colocar o mouse aqui. Ele vai dizer assim, a pesquisa é exata ou aproximada. Nesse caso, eu posso colocar ou falso ou verdadeiro. Se eu colocar verdadeiro, ele vai dizer pesquisa aproximada. Se eu colocar falso, ele vai dizer pesquisa exata. E qual é a diferença técnica? Qual é a diferença técnica? Pesquisa aproximada, se eu, por exemplo, tiver um Luiz no final com um S ou um Luiz no final com um Z, ele, na pesquisa aproximada, ele confunde, ele é capaz de pegar, por exemplo, eu posso estar a pesquisar Luiz com S e ele encontrar o Luiz com Z, por exemplo. Ok? Por quê? Porque eu fiz uma pesquisa aproximada. Então, na maioria das vezes, no mundo corporativo, anota isso também. Eu não quero que você memorize. É por isso que eu não vou dar a resposta assim, bate e pronto. Mas anota isso. No mundo corporativo, na maioria das vezes, você sempre vai usar false. Porque na maioria das vezes, nós sempre fazemos pesquisa exata. Então, eu vou colocar aqui false. Vou fechar a parede, vou clicar Enter. Pronto. Aí tá. Maputo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou arrastar essa fórmula. Eu vou dar um duplo clique e vou arrastar essa fórmula. Veja o que aconteceu. Deu erro. E por que que deu erro? Simples. Ele deu um erro aqui porque ele não está conseguindo encontrar informação não aplicável. Esse erro aqui, cardenal NA, significa não aplicável. E já nota isso também. No Excel, cada erro que dá pode ser interpretado de alguma forma. Então, nem sempre quando for já fazer isso, se vê que a tua forma está errada. Por exemplo, minha forma está certa, é por isso que funcionou aqui, só que não funcionou aqui. Minha fórmula está certa, só que deu um erro de não aplicabilidade. Significa que existe alguma coisa que eu fiz ali de errado relacionado à referência. Então, através do erro que estiver a dar, eu preciso interpretar essa. Eu preciso, assim, ter a capacidade de interpretar o erro e, de acordo com o erro que deu, saber o que fazer. Por exemplo, aqui com este erro que deu, que é não aplicável, eu já sei o que fazer. Eu sei que existe algum problema de deslocação na minha fórmula aqui. E como é que eu vou fazer para interpretar isso? Presta atenção aqui no local, veja só. Aqui está 3, 4. Eu vou arrastar aqui, agora está 4, 5. Se vê que a minha fórmula está deslocada na mesma proporção, não pode. Como assim não pode? Por quê? Porque o lugar onde eu estou a pesquisar a informação é aqui. Se a minha forma agora arrastar para aqui, por exemplo, ele já não vai ter informação, ele precisa se manter aqui. Então, para corrigir isso, a única coisa que eu preciso fazer é meter o mouse aqui, clicar F4 para ele colocar esses sinais de dólar aqui, que significa trancar, clicar Enter. Pronto, agora ele trancou. Se eu der um duplo clique, por exemplo, você vai ver aqui. Tá vendo? Já corrigiu. Então,
é importante ter a capacidade de interpretar os giros, ok? Então aqui está a localidade, Matola, tá aí tudo bonito, já usamos HLOOKUP. Agora vamos fazer a mesma coisa com categoria, vamos usar VLOOKUP, simples quanto isso. Então aqui está. VLOOKUP, vou fazer uma pesquisa agora na vertical. Por quê? Porque os dados aqui na categoria estão realmente na vertical. Qual é o dado que eu estou a procurar? LOOKUP, estou a procurar este valor, vírgula. Onde que eu estou a procurar? Estou a procurar aqui na tabela de categoria. Vou selecionar aqui e aqui, vírgula. E uma coisa interessante que você também precisa prestar atenção sempre que for usar VLOOKUP ou HLOOKUP é esta coluna que tem informação precisa estar mais à esquerda possível. Então, se você for ver, o material está à esquerda, aqui também o material estava em cima. Se o material aqui tivesse à direita, por exemplo, não haverá de funcionar VLOOKUP. A coluna que vai fazer a interseção tem que estar mais à esquerda, ou seja, tem que ser a primeira coluna a ser selecionada. Agora vamos lá, quero retornar a coluna 1 ou coluna 2? É 2 também. Por que 2? Porque eu quero retornar a categoria, não 1, que é material, porque material eu já tenho. Viu? Eu vou fazer pesquisa exato, então false. Fechar parênteses, enter. Pronto, aqui eu tenho as categorias, vou dar um duplo clique e aqui está. Tudo bonitinho. Então vou voltar a fazer aquela mesma pergunta. Vamos lá voltar para o nosso exercício agora. Qual é o resultado que nós queremos gerar? Queremos fazer o total de vendas. Queremos fazer o total de vendas por fornecedor e por localidade. Então a pergunta que eu vou, e ainda podemos ter ali um filtro de categoria. Então a pergunta que eu faço é: temos toda a informação que precisamos dentro da nossa tabela para gerar esse tipo de resultado? A resposta é sim, temos. Agora que temos, estamos prontos para usar a tabela dinâmica e gerar esse tipo de resultado. Ok? Então vamos lá. Como fazer agora para gerar esse tipo de resultado? Simples. Selecionamos toda a tabela. Selecionamos toda a tabela. E agora que viemos para Insert, temos aqui Pivot Table, que também é tabela dinâmica. Não se apega à parte teórica, porque o Excel é uma ferramenta prática. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Existem dois tipos de pessoas que vão assistir essa aula aqui. Existem os curiosos e os comprometidos. Quem são os curiosos? Vão assistir até o final, não vai acontecer nada com eles, está tudo bem, ok? Somos amigos curiosos. Existem os comprometidos. Comprometidos são pessoas que vão assistir isso aqui para gerar resultado de facto amanhã no lugar onde elas trabalham. Você que é comprometido, deixa eu te falar. Aqui na descrição tem um link que vai te levar ao canal do Telegram. É lá no canal do Telegram onde eu vou partilhar essa planilha consigo para você repetir esse exercício. Todas as aulas eu vou partilhar as planilhas lá no canal do Telegram. Por que que isso é importante? Porque você precisa colocar em prática, você precisa gerar esse tipo de resultado. Então clica aqui e entra lá no meu canal do Telegram no final dessa aula, só para voltar a praticar, ok? Então daqui, Pivot Table. Já o que é Telegram? É um aplicativo parecido com o WhatsApp, onde eu consigo mandar áudios, planilhas, várias coisas lá, ok? Então vamos lá. Vou clicar aqui, Pivot Table. Quando eu clico em Pivot Table, veja o que acontece aqui. É importante você entender isso. Ele diz assim, table ou range, ou seja, qual é a tabela ou o conjunto ou intervalo de células que foi selecionado para eu poder fazer a minha tabela dinâmica. Então ele diz aqui fornecedores, sabe, fornecedores, coluna A1, que é aqui, até coluna E15, que é aqui. Então, inclusive, está aqui tracejado assim. Ele selecionou exatamente esta área. Ele selecionou exatamente esta área para trazer a minha tabela dinâmica. Não está correto até aqui. Depois ele diz assim, escolhe um lugar para colocar essa tabela dinâmica. Vou colocar numa. Se eu clicar OK, agora o que o Excel vai fazer? O Excel vai abrir uma nova aba aqui, basicamente, para colocar essa tabela dinâmica. Eu, por exemplo, não quero que isso aconteça. Então, eu vou clicar aqui, vou escolher um lugar para ele colocar essa tabela. Posso clicar, por exemplo, aqui e posso clicar OK. Pronto, ele criou aqui já a minha tabela dinâmica. Eu vou te explicar isso aqui de uma forma que nunca mais na sua vida, não é isso, nunca mais na sua vida você vai sofrer com tabela dinâmica, ok? Qual é o segredo de tabela dinâmica? O segredo de tabela dinâmica é simples. Você só precisa ter clareza do que você quer gerar no final. Vou dar um exemplo. Vamos lá supor, vou dar um exemplo. Vamos lá supor que nós quiséssemos fazer, por exemplo, uma tabela assim. Quais são as categorias? A, B, C, e depois quiséssemos ter aqui fornecedor 1. Vamos lá. Fornecedor 1 e fornecedor 2. Eu quero te mostrar como dominar a tabela dinâmica para que nunca mais na tua vida tu sofre. Depois aqui vão ter os números, né? Claro, os números aqui. Não vou escrever os números, mas aqui vão ter os números. Ok? Isto é uma tabela. Vou gerar uma outra tabela aqui. Você pode querer ter uma coisa assim. Fornecedor 1, fornecedor 2 e essas categorias aqui no horizontal. Já como é que eu colo isso aqui na posição contrária? Selecionei aqui, Ctrl C. Vou agora vir aqui, paste. Tá aqui.
Cadê? Vou entrar. Ah, tá aqui. Colar transpose. O que é esse colar transpose? É colar na posição contrária. Então, quando eu clico isso aqui, veja só. Isto estava na vertical, agora está na horizontal. Já o colar transpose é colar da vertical para horizontal, não foi isso que eu disse. Colar transpose é colar na posição contrária. Não se vê que se eu pegar esta mesma lista, fazer Ctrl C, vir para aqui, vir de novo para colar transpose, o que ele vai fazer vai devolver para vertical. Então, definitivamente, colar transpose não é colar da vertical para horizontal, é colar na posição contrária, ok? E de novo, muita gente faz isso aqui de forma manual. O que eu estou te entregar nessa aula? Eu estou te entregar técnicas e ferramentas para que possa gerar o mesmo resultado que talvez geras hoje, mas com muito menos esforço. Jogo, como é que eu faço para gerar, para fazer o mesmo trabalho que eu faço hoje, mas com menos tempo? Talvez hoje eu saia do trabalho às 20 horas, mas eu quero sair mais cedo, mas gerar o mesmo resultado. São essas coisas que eu estou a te ensinar aqui nessa aula e nessas várias séries delas que eu fico a fazer aqui, ok? Então se inscreve aqui no meu canal que é para receber sempre informações das novas aulas. Então vamos lá. Fornecedor 1, fornecedor 2, ABC, por exemplo. Como é que eu faço? Através da tabela dinâmica, uma tabela assim e assim. É simples. A primeira coisa que você precisa entender é onde é que estão os dados que queres fazer as contas? Onde é que está? Qual é a coluna que queres fazer as contas? É a coluna de fornecedor, não é isso? É não simples. Aqui em tabela dinâmica, arrasta todos os dados que precisamos fazer as contas para aqui onde vem velhos. É a primeira coisa. Puxa para aqui, puxa para aqui. E aqui está. Agora, por exemplo, se eu quiser ver a informação dos fornecedores, a informação da categoria, por exemplo, aqui na linha, eu só preciso puxar a categoria para aqui, nas linhas. Então, veja bem, a categoria está aqui na linha, os fornecedores estão aqui. Não, João, o fornecedor tem que estar aqui na coluna. Então, pronto, o que eu vou fazer? Vou remover isto, vou pegar essa informação, vou colocar aqui na coluna, veja só, o fornecedor está aí. Vou pegar a categoria, vou deixar aqui. Então, aqui está fornecedor, aqui está o segundo esquema, fornecedor, categoria. Então, o segredo da tabela dinâmica é essa, é você entender como é que a tua tabela vai estar estruturada. Eu já entendi como é que minha tabela vai estar estruturada. Então, simples, pega tudo que você quer fazer, conta, coloca aqui em valor, tudo que for tudo tem que ficar na linha, por exemplo. Puxa para aqui para linha, tá aqui, rows, linhas. Ou tudo tem que ficar na coluna, puxa para aqui para columns, colunas. Simples quanto isso. É a única coisa que você precisa entender aqui. Tabela dinâmica é simples quanto isso. E a última coisa é filtro, por exemplo. Quero filtrar a localidade. Puxa para aqui para a localidade. E aqui você vai ter os filtros. Você pode chegar aqui e filtrar Matola, Maputo, Matola, sei lá, por aí vai. É simples assim. Tabela dinâmica é simples assim. Agora eu vou te mostrar algumas nuances. Então eu vou remover tudo. Vou remover tudo e vou voltar a adicionar, ok? Vou apagar isso aqui. Por quê? Porque o que nós queremos fazer no final do dia é fornecedor A, fornecedor B, sim. Mas queremos fazer o total por localidade. Então vou pegar esses valores, vou puxar para aqui, vou pegar a localidade, vou puxar para aqui. Agora uma coisa que você também precisa entender é, por exemplo, aqui no somatório de valor. Nesse caso, nós realmente queremos somar, mas suponha que nós quiséssemos contar, por exemplo. Era só clicar aqui nessa setinha, clicar aqui em configurações, e aqui você pode mudar para conta, média, máximo, mínimo, várias coisas. Então eu vou deixar somar mesmo, e nós aqui queremos, por exemplo, chamar aqui, podemos chamar de total fornecedor, total F A. Eu posso abreviar, inclusive, eu posso mudar esse nome daqui, total fornecedor A. Eu posso vir para aqui, mesma coisa, posso mudar aqui, por exemplo, a total fornecedor FB, total fornecedor B, por exemplo, aqui está, ok? Como eu quiser, então eu tenho um poder para customizar isso. É uma coisa que você precisa entender também. E uma coisa interessante que existe em tabela dinâmica são os filtros chamados slicer. Ah, uma coisa também interessante, muita gente se perde aqui. Por exemplo, fechou isso aqui sem querer. É simples, presta atenção. Quando tu clicas aqui fora, veja como é que estão as abas aqui. As abas estão normais. Quando tu clicas aqui dentro, aparecem duas novas abas, a Analyze e a Design. Que abas são essas? São abas do objeto tabela dinâmica. A tabela dinâmica é um objeto aqui no Excel. Então, essas abas são as abas deste objeto. Se você clicar aqui fora, elas vão desaparecer. Se você clicar aqui dentro, elas vão aparecer. Agora que elas já apareceram, você pode, por exemplo, clicar aqui em Analyze e vir aqui para esta opção, para isto aqui voltar a aparecer. Não se tiver necessidade de fechar isso aqui, não se assuste. É só clicar aqui para ele, voltar a abrir e vai estar a funcionar normalmente.
Então, por cima disso, agora eu posso inserir um gráfico. E veja só que interessante. Fazer gráfico é uma das coisas mais simples que existe aqui dentro do Excel. Eu estou a mostrar aqui como gerar um gráfico. Presta atenção. Estou a te mostrar aqui como gerar um gráfico com muita assertividade, sem precisar usar muitas formas, sem precisar fazer, por exemplo, essa conta que nós fizemos aqui, SAM. Nós poderíamos fazer uma fórmula para fazer isso, mas eu vou te mostrar um jeito de fazer isso sem precisar sofrer com fórmula e além disso eu vou te mostrar como fazer também filtros dinâmicos de forma simplificada. Presta atenção no que está acontecendo aqui, ok? Vou inserir um gráfico. Fazer um gráfico é uma das coisas mais simples que existem no Excel. O segredo de fazer um gráfico bem feito é só ter uma tabela bem feita. Esta é uma tabela bem feita, bem resumida. Então, fazer gráfico vai ser a coisa mais simples que vai acontecer aqui. É só vir aqui, é só selecionar a tabela, fazer insert, escolher o gráfico que nós queremos. Queremos, por exemplo, este gráfico. Pronto, aqui está o gráfico. Uma das coisas que eu vou fazer, uma das coisas que eu inclusive recomendo, é sempre abrir uma nova aba para inserir os gráficos. Presta atenção. E por que que eu recomendo isso? Veja só essa aba como está, ela está suja já. Tem esta tabela, tem tabela dinâmica, tem várias coisas. Então, para facilitar o usuário que vai interagir com os seus gráficos, já nota isso. Coloque sempre os seus gráficos separados. Então, eu vou abrir mais uma aba. Vou chamar aqui, por exemplo, de report ou relatório ou o que for, ok? Vou chamar aqui de relatório. Inclusive, vou remover essa linha de fundo. Vou pegar este gráfico, vou clicar Ctrl X por cima dele. O que o Ctrl X faz? Corta o gráfico. Agora eu vou fazer um Ctrl V. O Ctrl X não copia, ele remove de um lugar para o outro. É diferente do Ctrl C, Ctrl V. O Ctrl C, Ctrl V copia e cola no lugar. O Ctrl X e Ctrl V ele corta, retira do lugar e coloca no outro lugar. Então aqui está o nosso gráfico. Agora o que eu vou fazer? Eu vou remover esses botões aqui que são botões da tabela dinâmica. Inclusive, você pode clicar aqui nesse botão e fazer filtro. Veja só que louco. Veja só que louco. Mas eu vou remover, vou te ensinar uma forma mais profissional de fazer a mesma coisa. Então, vou clicar com o mouse direito por cima disto. Vou clicar aqui em ocultar, basicamente, ok? Essas linhas aqui também eu vou clicar delete. O que eu fiz? Selecionei por cima de uma, cliquei delete, removi mesmo. Vou remover isso aqui também, vou clicar aqui. Vou clicar delete, pronto. Este rótulo aqui eu vou remover para aqui para baixo. Como é que se faz isso, Jô? O rótulo está do lado direito, eu quero que fique embaixo, por exemplo. Essa legenda, na verdade. Não estou chamando de rótulo, mas o nome certo é legenda. Como é que é o movimento dessa legenda? Simples. Mouse direito, formatar legenda. E aqui eu tenho a opção de colocar onde eu quiser, em cima, na esquerda, na direita. Eu vou colocar embaixo, que é onde eu prefiro. Tá errado eu colocar na direita? Não, não dá. Eu sou Luiz João que prefiro colocar embaixo, ok? É uma preferência. Então você tem a capacidade de formatar a legenda do jeito que tu quiseres, ok? Então eu vou clicar com o mouse direito aqui por cima dos gráficos para adicionar as labels, que são os textos. Vou fazer o mesmo com esse outro gráfico. Pronto, e aqui está. Total fornecedor A, total fornecedor B, para Maputo, para Matoli. E aqui está. Então, uma das coisas que eu vou fazer agora é, por exemplo, colocar filtros dinâmicos por categoria. Essa é uma das principais vantagens da tabela dinâmica. Te permite colocar filtros sem também precisar conhecer muitas formas, sem dar muitas voltas. Jogo, como é que se faz isso? Simples. Você só precisa vir para aqui para a tabela dinâmica, vir aqui em Analyze e clicar aqui em Insert Slicer. O que são esses slicers? São filtros dinâmicos. Então, quando você insere slicer, você só precisa escolher o filtro que você quer. Um deles, este aqui de categoria que eu quero escolher, por exemplo, porque o nosso gráfico realmente tem que filtrar por categoria. Vou clicar OK. E ele vai colocar aqui as categorias. O que eu vou fazer? Vou selecionar por cima do slide, vou clicar Ctrl X para ele tirar dali. Vou clicar aqui Ctrl V para ele inserir aqui. E agora só vou deixar meio que alinhado. Meio que alinhado. Esse slicer, o que é? São filtros dinâmicos realmente. Se você clicar, por exemplo, aqui em B, ele vai filtrar as vendas, mas só para a categoria B, só para a categoria C, só para a categoria A, por exemplo. Inclusive, você pode limpar aqui o filtro para ele selecionar tudo. Uma das coisas interessantes também tem com slicer é, eu quero selecionar a categoria A e B e remover a C. Você pode clicar aqui nessa opção, seleção múltipla. Então, você pode remover, por exemplo, a B. Deixa só A e C. Ok? Aliás, não, agora selecionei essas duas. Ok, pronto, selecionei A e B. Tá aqui, seleção múltipla também. Eu posso desativar isso, posso limpar os filtros e por aí vai. Então é um recurso muito poderoso que se eu tivesse que fazer esses filtros de forma manual, eu levaria muito mais tempo, gastaria muito mais esforço e energia. Além de ter que garantir que as minhas formas estão corretas, por exemplo, ok? Então, usando esse recurso, além de velocidade, você também tem assertividade, sem precisar conhecer muitas fórmulas. Então, o slicer também, assim como o próprio
O próprio gráfico eu consigo vir para aqui e formatar. Por exemplo, posso colocar uma cor mais alinhada com esta aqui. E uma das coisas que eu sempre recomendo quando tu estiveres a fazer um gráfico, João, essa aula é sobre tabela dinâmica. Apesar de ser tabela dinâmica, eu sempre vou te explicar o que é essencial. Então, saber finalizar os gráficos é essencial. Um gráfico, um relatório sempre tem que ter um título. Como eu não coloquei o título aqui no gráfico, eu vou colocar um título aqui por cima, ok? Então, selecionei nesta opção ali. Posso colocar aqui, por exemplo, total de vendas por fornecedor. Fornecedor. Estou um pouco estipado aqui, mas está tudo bem. Total de vendas por fornecedor. Vou aumentar aqui. Vou mudar aqui para uma cor mais alinhada. E pronto. Eu tenho aqui, por exemplo, o total de vendas por fornecedor. Tenho aqui o meu slicer para fazer os meus filtros. Tenho aqui a assertividade. Agora, qual é a principal armadilha que existe com a tabela dinâmica? É no processo de atualização. Repito, isso já aconteceu comigo na vida real. Eu fazia um relatório, enviava para pessoas, fiz isso durante um mês. Mais tarde foram descobrir que aquele relatório estava sempre errado. Por quê? Porque eu vinha para aqui. Aliás, eu fazia, só que não é exatamente assim como eu vou te mostrar, mas existe sempre uma tabela que eu esqueci de atualizar. Por quê? Porque quando tu fazes tabela dinâmica, podem ter várias tabelas. Eu dei um exemplo simples aqui. Neste exemplo dá assim, mas imagina que tenha, sei lá, 5 tabelas dinâmicas. Então vou dar um exemplo. Vamos supor que alguém acrescentou uma nova linha aqui. Essa mesma informação, 3 aqui, aqui é 5, aqui é 5, e aqui também matola, por exemplo. Aqui também matola. Vou colar como valor agora, porque se eu fizer fórmula, ele não vai encontrar essa informação nem aqui, nem aqui. Então vou colar como valor. Como assim colar como valor? Quando você copia, faz o Ctrl C aqui, Ctrl V. Como aqui tem fórmula, ele copia a fórmula. Só que eu quero copiar esse texto matola e não a fórmula. Isso diz colar como valor. Então quando eu faço Ctrl C aqui, em vez de fazer Ctrl V, eu tenho que vir para aqui. Vou fazer assim, Ctrl Alt V, que é um atalho. Vou fazer aqui, espera aí. Ctrl C, paste. Vou colar aqui como valor. Veja só, vou colar como valor. Vou colar o texto matola, não a forma. Aí tá. Pronto. Colei como valor. Queria mostrar um atalho, mas deixa estar. Tá aqui. Colei como valor. É importante também entender os vários tipos de colar que existem aqui dentro do Excel. Então vou colocar aqui fornecedor B. Vou também colar como valor aqui porque tem fórmula. Pronto. Inclusive vou também copiar a formatação aqui. Pronto. E aí está. Então veja bem. Se eu vier aqui, por exemplo, atualizar esta tabela dinâmica aqui, este gráfico dinâmico que está por cima de uma tabela dinâmica, se eu fizer aqui refresh, ele deveria ser atualizado. Só que ele não foi atualizado. Por quê? Porque se eu vier aqui para change source, change data source, nesse caso, que é mudar a base de dados da minha tabela dinâmica, veja o que acontece. A minha tabela dinâmica está selecionada até aqui nesta linha e não nesta última aqui. Então eu preciso fazer com que esta tabela agora pegue informação até a última linha. Até a última linha. Então, quando tu tens, por exemplo, várias tabelas dinâmicas a fazer vários gráficos, tu pode esquecer de atualizar apenas um. É o que acontecia comigo. Eu fazia várias tabelas dinâmicas, depois cruzava toda essa informação numa minha tabela, depois fazia meu gráfico. Atualizava, fazia refresh, só que esquecia de atualizar apenas uma. E aí eu entregava a informação errada. Então, eu não quero que tu caias nessa armadilha. Presta atenção. Não cai nessa armadilha. Sempre que atualizar a informação na tua tabela, primeiro vem ali, atualiza a informação na tua tabela dinâmica. Veja só que agora os números movimentaram, agora está atualizado. Agora você pode chegar aqui e clicar refresh, está atualizado. Então preste atenção, sempre change data source. Garanta que a tabela inteira está selecionada para trazer toda a informação correta. Essa é uma das principais armadilhas dos iniciantes aí no uso de tabela dinâmica, ok? Eu caí também nessa armadilha, eu não quero que tu caia nessa armadilha. E não chegaste até aqui, gostaste dessa aula? Coloque seus comentários aqui, diga tudo que gostaste, tudo que não conseguiste entender. Coloca todas as suas dúvidas aqui que eu pessoalmente vou estar aqui a responder e te ajudar. Deixa um like também para fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Um abraço, nos vemos na próxima aula.